O cheiro de café fresco e a conversa animada dos frequentadores preenchiam o ar da pequena lanchonete na cidade de Icó, no Ceará. Era uma tarde quente de verão, e eu, um escritor em busca de inspiração, decidi me acomodar em um canto discreto do estabelecimento para observar e absorver a atmosfera peculiar do lugar. Mal sabia eu que aquela tarde tranquila se transformaria em um pesadelo que assombraria meus pensamentos pelo resto da vida. Enquanto eu saboreava meu café, notei um homem solitário sentado em uma das mesas mais distantes. Sua figura era sombria e enigmática, e seus olhos pareciam carregar um peso insuportável. Curioso, decidi me aproximar dele para ouvir sua história. À medida que me aproximava, pude notar os traços de tristeza e solidão em seu rosto marcado pelo tempo. Com licença, comecei com cautela. Posso me juntar a você? Ele olhou para mim, seus olhos refletindo uma mistura de surpresa e tristeza. Claro, sinta-se à vontade, respondeu com uma voz rouca. À medida que conversávamos, ele começou a compartilhar comigo uma história arrepiante que se desenrolava nos cantos obscuros daquela lanchonete. Segundo ele, anos atrás, antes de se tornar um estabelecimento de comida rápida, o local abrigava um orfanato abandonado. Rumores sombrios cercavam aquele lugar, contando histórias de crianças negligenciadas e maltratadas que habitavam o prédio decrépito. Uma noite fatídica, uma tempestade feroz castigou a cidade, interrompendo a paz e trazendo consigo uma terrível maldição. Diziam que as crianças do orfanato, em um ato de desespero, se voltaram contra os adultos que as negligenciavam e praticaram rituais sombrios para buscar vingança. O resultado foi uma carnificina macabra, onde vidas foram ceifadas e almas foram condenadas a vagar para sempre naquele lugar. O homem, cujo nome era João, havia sido uma das vítimas dessa tragédia. Ele era apenas uma criança na época, e sua alma havia sido aprisionada naquele prédio assombrado. Anos depois, quando a lanchonete foi erguida sobre as ruínas do orfanato, sua alma perdida permaneceu presa ali, condenada a reviver suas memórias sombrias e aterrorizar os vivos que ousassem entrar. João me contou sobre os avistamentos sinistros que aconteciam na lanchonete, vozes sussurrantes, objetos que se moviam misteriosamente e sombras que dançavam nas paredes. Ele alegava ser uma alma atormentada, incapaz de encontrar a paz e condenada a vagar naquele lugar por toda a eternidade. Enquanto ele compartilhava sua história comigo, o ambiente da lanchonete começou a mudar. As vozes animadas se dissiparam, e uma sensação de opressão pairava no ar. Os frequentadores começaram a olhar ao redor, confusos e apreensivos, sem entender o que estava acontecendo. De repente, os gritos ecoaram por todo o ambiente. Sombras se agitavam nas paredes, mesas e cadeiras se moviam violentamente, e os clientes entraram em pânico enquanto testemunhavam o horror sobrenatural que assolava o local. Eu mesmo fui tomado pelo medo, correndo desesperado em busca de uma saída. Mas, à medida que corria, uma força invisível me empurrou violentamente, jogando-me ao chão. Olhei para cima e me deparei com os olhos vazios e tristes de João. A fonte de todo aquele mal, fuge enquanto pode, sussurrou ele, sua voz carregada de tristeza e desespero. Este lugar é amaldiçoado, e nenhuma alma está a salvo aqui. Sem hesitar, me levantei e corri para fora da lanchonete, deixando para trás a assombração que a consumia. Enquanto me afastava, ainda podia ouvir os gritos ecoando ao longe e sentia o toque gélido do terror que se arrastava nas sombras. Aquela lanchonete, um lugar que antes transmitia calor e alegria, tornou-se um portal para o sobrenatural. Uma prisão para almas atormentadas e um aviso para os vivos: cuidado com os segredos que se escondem nas paredes, pois nem sempre os mortos descansam em paz. Até hoje, evito pensar naquele encontro fatídico, mas a história de João permanece em minha mente como um lembrete sombrio de que, em lugares aparentemente comuns, os horrores mais profundos podem espreitar, esperando pacientemente para serem descobertos.